O feminismo, de modo geral, trabalha muito nesse nível passional, emocional, né? O que é natural, porque as mulheres são seres mais emocionais, embora as feministas não concedam nisso de forma alguma. É o que a realidade nos prova e é o que... O que vocês acharam? Hoje nós iremos reagir, pessoal, um debate entre Ana Campagnolo e Raquel, sei lá, Ripani. Deve ser Raquel, né? Eu vi alguns poucos minutos desse debate, parece que foi interessante. Inclusive tem o livro da Ana Campagnolo aqui de antifeminismo, que eu li há muito tempo. Tá por aqui assim, em algum lugar. Tá aqui, do lado do contra o aborto. E vamos ver qual vai ser esse debate. Vocês conhecem a minha opinião sobre esses assuntos, mas a minha opinião não é o mais importante. Eu quero, sobretudo, fazer uma análise lógica aqui da argumentação das duas. Não basta você estar certo, não adianta você estar certo, você precisa saber argumentar, você precisa saber defender a verdade por meio de argumentos solidamente construídos, né? E a lógica é o melhor aliado possível para você conseguir fazer isso. Então faremos uma análise lógica dessa argumentação. Tá, primeiro bloco então... Isso aqui é uma parte bem importante, tá? A questão das regras. É isso que dá toda a estrutura de um bom debate, tá? Além da cooperação dos participantes, dos debatedores e do papel ativo do mediador. Mas eu sempre falo que quanto melhor se comportarem os participantes, quanto mais focados na verdade eles estiverem, menos as regras vão ser importantes e menos o mediador vai ser importante, né? Então as regras só são necessárias na medida em que as pessoas não colaboram para que a discussão ocorra bem, né? Bom, geralmente os debates do Inteligência Limitada, eles têm... não são muito organizados, né? Eles têm esse limite de tempo que geralmente não é bem feito e tal. Mas vamos ver. Então, cada debatedor no primeiro bloco faz de 3 a 4 perguntas. Para cada pergunta, 3 minutos para perguntar, 5 minutos para responder e 3 minutos para réplica. Tá? Isso aqui já é um pouco problemático. Tá? Esse tipo de rigidez excessiva, de regras extremamente rígidas, porque é o seguinte: às vezes vai ter um tema que eles querem aprofundar mais, eles querem continuar falando daquele assunto. Às vezes vai ter um tema que eles querem falar menos. Então esse tipo de regra já é muito invasiva, já perde muito a organicidade do debate, né? Essas são as chamadas regras convencionais. Todo debate ele é composto por regras estruturais e regras convencionais. As regras estruturais são aquelas que brotam naturalmente da natureza dessa discussão. Por exemplo, a ideia de que você não pode mentir numa discussão. Isso é natural, tendo em vista que o que você busca é defender uma certa tese, provar que uma certa tese é verdadeira de uma forma logicamente racional, né? E a mentira é irracional. Então, regras estruturais como essa servem para todos os debates. Agora, regras convencionais são essas, por exemplo, que vão determinar a quantidade de tempo específica que cada um vai falar e tudo mais. E essas regras elas são muito variáveis, eu acho que elas têm que ser ajustadas para cada debate específico que acontece. Mas vamos ver como que vai ser, se vai funcionar ou não. Temos aqui o primeiro bloco, 3 minutos para pergunta, 5 minutos para resposta e 3 minutos para réplica. Não são tempos assim. Se vocês acharem que precisa um pouco mais, a gente acrescenta na outra debatedora. Então é mais livre, mas só pra gente... Isso é bom. Que bom que eles dão essa liberdade. Controle para uma pessoa não falar muito mais que a outra. Eu vou escolher então a Raquel para fazer a primeira pergunta para a Ana. Ana, quais as conquistas práticas que você entregou para suas eleitoras do antifeminismo? Eleitoras ou eleitores no geral? Eleitoras. Eleitoras, tá. Nós podemos começar... Você tem 3 minutos. É só isso? Pode eu posso sugerir... Queremos definir feminismo antes de começar? Já é uma pergunta meio estranha, né? Porque a própria Ana Campagnolo, ela não se coloca na posição, pelo menos até onde eu sei, de alguém que vai exercer um mandato para as mulheres, né? Então já é uma pergunta um pouco capciosa, uma pergunta de tipo assim, não, vamos ver se você está realmente então interessada em ajudar as mulheres, em beneficiar as mulheres, tal. O que você fez de bom para elas especificamente aí? É uma pergunta um pouco capciosa, né? A Ana Campagnolo tem que tomar cuidado nessa altura para não cair numa armadilha retórica aí. Vamos ver como que ela responde. Só não? Não, depois não, tudo bem. Pode ser uma das perguntas. Acho que todo mundo define esse negócio tá, tanto. Tá certo. Então você fez uma pergunta sobre quais as nossas entregas práticas para o meu eleitorado, que é feminino, mas eu gostaria até de esclarecer sobre isso. Nós temos a aprovação de uma lei
sobre violência contra a mulher, que é a Lei 19.037, que foi publicada em 2024, sancionada pelo nosso governador, que é o governador Jorginho Melo, e é uma lei que consolida as políticas públicas para obrigar a notificação compulsória de violência doméstica quando uma mulher entra no sistema de saúde. Você pode pesquisar essa lei depois, Lei 19.037 de Santa Catarina. É uma delas, eu vou falar sobre ela para começar e depois posso falar sobre as demais. Pois bem, por que nós apresentamos essa lei? De muitas formas, o movimento feminista defende que existe, a sua existência se justifica pela defesa da mulher com relação à violência doméstica, estupro, abuso. Então as feministas se definem como aquelas que basicamente monopolizam a luta em defesa da mulher. Eu não acredito que quem defende a mulher contra a violência, abuso ou qualquer tipo de violência necessariamente precisa ser feminista. Também não acredito que só as feministas... Bom ponto, né? Primeiro eu preciso, aí entra a importância da definição do que é feminismo, determinar se o feminismo ele é um movimento, se ele é um sistema de ideias, o que ele é exatamente. Porque, bom, se ele é um movimento, você pode estar completamente alinhado às ideias desse movimento. Só que você fazer parte desse movimento exige que você esteja envolvido nas manifestações, nas ações desse movimento especificamente. Então, você pode estar perfeitamente alinhado ideologicamente com esse movimento e não fazer parte desse movimento justamente por não estar envolvido nas ações. Essa é uma primeira distinção que é necessária de ser feita. Qualquer tipo de violência necessariamente precisa ser feminista. Também não acredito que só as feministas fazem essa defesa. Então, essa nossa lei faz com que quando uma mulher ingresse no sistema público de saúde machucada, alegando que sofreu violência, que ela não possa acobertar o seu agressor. Isso aí também é uma coisa delicada, né? Porque nessa de você tentar colocar como membro do feminismo, toda mulher que defende os interesses das mulheres, ou toda pessoa que defende os interesses das mulheres, muitas feministas são muito perspicazes nisso aí, né? Ou seja, então, por exemplo, a Ana Campagnolo, que é uma antifeminista, alguém que se coloca contrária ao feminismo, quando ela vai, sei lá, defender que a mulher tem o direito de trabalhar, a feminista vai querer responder: não, então você é feminista, porque você defende o interesse feminino. Agora, quando uma feminista diz alguma coisa que na cabeça dessa outra feminista é inconveniente, ela vai falar: não, mas isso não é o feminismo de verdade, essa mulher não é realmente feminista. Ou seja, você consegue, justamente pela liquidez, né, a volatilidade da definição de feminismo, você consegue manipular quem está dentro do feminismo e quem está fora. Né? É aquela coisa da manipulação de estatísticas com o pardo. Né? Então, quando interessa, você coloca o pardo entre os negros, quando não te interessa, você coloca ele entre os brancos. Né? Essa é a importância de você ter uma definição clara do que é feminismo, justamente para evitar esse tipo de movimento. E aí a Ana Campagnolo começou propondo justamente que se começasse por essa definição, o que é interessante, porque mostra um rigor, né, por parte da Ana Campagnolo, um rigor que é importante, e inclusive retoricamente é importante também para evitar cair nesse tipo de armadilha. E a outra feminista, ela recusou a proposta de começarem definindo o movimento. Isso pode ser um sinal de alerta, o sinal de que ela pode querer usar esse conceito de feminismo de uma forma líquida, né, para manipular a realidade. Pode ser um sinal de falta de preparo, talvez ela não saiba definir bem o feminismo, ou pode ser outro motivo. Né? Existe uma série de motivos, vamos ver o que vai acontecer. Nós apresentamos essa lei. Recentemente, as feministas apresentaram postulações através de normativas técnicas do aborto. O que isso significa? O aborto não é legalizado no Brasil, em todos os casos, como seria do agrado das feministas. Ele só tem digamos assim, um excludente de ilicitude para alguns casos, e muitas feministas defendem o aborto até o 9º mês, em todas as situações, etc. Para conseguir promover essa pauta do aborto, estou explicando por que essa lei existe, para conseguir promover essa prática do aborto, as feministas usam essa temática do estupro, do aborto em caso de estupro. E elas apresentam, já que não conseguem aprovar uma lei, porque o Congresso é majoritariamente contra, porque o Brasil também é majoritariamente contra o aborto, como elas não conseguem aprovar uma lei via Congresso, elas tentam isso através, por exemplo, do Judiciário, ADPFs, e também através de normas técnicas que podem ser ministradas por conselhos
ou pelo Poder Executivo. Então, uma dessas normas técnicas em defesa do aborto, que chamava o bebê de lixo, de restos, de resíduos, numa dessas normas técnicas estava descrito que a mulher que procurasse o sistema de saúde para abortar um bebê, para fazer o abortamento, que ela não precise notificar nada, não precisa informar as autoridades policiais sobre o autor ou o caso do estupro que ela sofreu. Lembrando que o aborto é permitido em caso de estupro. Então, se uma mulher entra na maternidade, desde a lei do minuto seguinte da presidente Dilma, uma mulher entra na maternidade e diz: eu fui estuprada, quero abortar. No Brasil, hoje, ela tem o direito de abortar imediatamente. Imediatamente. O aborto é realizado sem que ela precise apresentar documento algum. No entanto, muitas mulheres mentem a esse respeito. Algumas mulheres procuram um aborto de forma ilegal e conseguem apenas com esta alegação. Para proteger as mulheres que abortam criminosamente, o movimento feminino... O Miguel fez um comentário aqui interessante. Simone de Beauvoir, que foi uma filósofa teórica do feminismo, era uma pedófila e prestou serviço numa rádio apologética ao nazismo. Pois é, que as pessoas que encabeçam esse movimento, em grande parte, não são boas pessoas, isso é uma coisa bem certa. Pelo menos na visão de senso comum do que é ser uma boa pessoa, no geral, são pessoas que encabeçam ideologias, comportamentos meio esquisitos. E talvez isso seja parte, né, do porquê haja esse desinteresse em definir o feminismo. Justamente porque se você colocar muito, né, às claras o que é esse movimento, talvez isso não agrade tanto as pessoas. Enquanto você ficar em coisas assim mais neutras, ou pelo menos menos violentas, né, menos absurdas, você tem uma aceitação do povo maior. E aí entra toda a problemática da ideologia que eu já conversei com o John Neigen recentemente, numa live, já saiu até vídeo no YouTube, vocês assistam depois, dos problemas da ideologia, do problema de você defender uma ideologia, né? O que isso pode causar de destruição na sua cabeça. E um dos problemas é justamente esse. Como o seu interesse está acima de tudo na imanentização do scatum, o termo técnico que o Eric Voegelin usa para definir as ideologias, ou seja, criar o paraíso terrestre, criar um mundo perfeito. Em última instância, para Eric Voegelin, toda ideologia busca esse mundo perfeito. Como sempre uma ideologia busca esse mundo perfeito, eles vão colocar essa finalidade prática de chegar no mundo perfeito acima de qualquer valor como a verdade. Então, são pessoas que, no geral, vão estar dispostas a mentir, né, e usar estratégias pérfidas para vender a sua ideologia, vender o seu discurso, ainda que isso envolva mentir, enganar as pessoas e tudo mais, porque é mais importante que essa ideologia seja propagada. Isso contribui mais para que nós alcancemos esse paraíso terrestre, que é o mundo em que as mulheres têm direitos supostamente iguais aos homens e tudo mais. Mas isso é mais importante do que simplesmente o ato isolado de dizer a verdade naquela circunstância, né? E nesse sentido, o cristianismo se mostra como uma verdadeira blindagem a esse tipo de ideologia, porque o cristianismo não está disposto a vender a verdade em prol de um fim ideológico. O feminista faz normas técnicas e nessas normas técnicas estão alguns conselhos, como uma que foi apresentada em Santa Catarina, onde diz... Os fins justificam os meios seria uma máxima de todas as ideologias? Sim, Adalto. Essa é a visão do Eric Voegelin. Que constava que os médicos, os enfermeiros, as pessoas que atendessem essa mulher não precisavam notificar as autoridades policiais a respeito da violência que essa mulher sofreu. Qual é a justificativa das feministas? Que a mulher que já realizou um aborto em virtude de um estupro, ela vai ser revitimizada com o processo que vai avaliar esse estupro. Qual que é o nosso entendimento? Meu entendimento é que existe uma disputa entre direito individual e direito coletivo, e se alguém... Isso é sempre, né, o feminismo, de modo geral, trabalha muito nesse nível passional, emocional das coisas, né? O que é natural, porque as mulheres são seres mais emocionais, embora as feministas não concedam nisso de forma alguma, né? É o que a realidade nos prova e é o que o próprio discurso delas nos prova. E aí você tem esse tipo de coisa. Então, não pode continuar com a investigação, não pode ser obrigado a continuar com a investigação porque você vai revitimar a vítima de estupro. E realmente é uma pressão psicológica, é uma situação meio humilhante, mas veja, esse criminoso ele precisa ser preso, ele precisa ser penalizado, a gente precisa evitar que ele consiga vitimar outras mulheres, outras pessoas. Então, tudo bem, a gente entende que é uma coisa muito humilhante, a gente tem que se compadecer com a vítima e tudo mais, mas, nesse momento, precisamos ser racionais
e evitar que o prejuízo seja ainda maior com outras vítimas ou até mesmo com a recorrência com a mesma vítima. Estuprou uma mulher, essa pessoa que estuprou esse homem que estuprou essa mulher, ele tá solto e ele pode estuprar outras mulheres. Então, por mais que a mulher se sinta revitimizada, o poder público pode e deve, na verdade já existe uma lei federal que diz que o poder público deve perseguir esse estuprador, deve investigar esse caso. É um caso de ação penal incondicionada. Ou seja, mesmo que a vítima não queira denunciar o seu estuprador, o poder público tem que investigar esse estupro. Isso é uma obrigação que o Estado cumpre para defender todas as mulheres catarinenses ou brasileiras. Bom, recebemos um donate, aparentemente. Muito obrigado pelo donate a quem doou. Por alguma razão não apareceu aqui na live, né? Não apareceu aqui pra mim que eu recebi um Pix. Alguém mandou aproximadamente R$80. Deixa eu ver aqui o que tem de errado. Quero ver a mensagem que me foi mandada. Pronto, vocês estão vendo aí na tela. Sou apoiador do feminismo, sou a favor de Deus julgar mulher igual ao homem. E já ouvi que o julgamento é mais severo para os homens. Procede ou agnose? Não sei dizer, Vitor. Não sei dizer se isso procede. Mas tendo a pensar que sim. Até na imagem bíblica do homem como tendo um papel de liderança, de certa forma, no relacionamento, isso implica que a mulher está numa posição de liderada num relacionamento. E, no geral, essa é a estrutura biológica, essa é a estrutura fisiológica da mulher mesmo. Não quer dizer que mulheres não possam ser líderes em nenhuma hipótese, não, mas tem vocações e vocações. Santa Joana d'Arc liderou um exército inteiro de franceses. Então, não é isso que quer dizer, mas quer dizer que, no geral, existe essa tendência feminina para ser liderada, né? E, bom, se o líder ele tem muito mais responsabilidades, inclusive com o fracasso do liderado, né? Então, é uma afirmação que faz bastante sentido para mim, sim, que o julgamento com os homens seja mais severo. Mas não parece que as feministas estão muito interessadas, né, no geral, na igualdade, né, exatamente. Então, se existem prejuízos, né, se em alguma coisa o homem ele é desfavorecido, não interessa muito. O que interessa são as áreas em que as mulheres são desfavorecidas, né? Então, igualdade são os meus ovos. Enfim, muito obrigado, Vitor, pelo donate. Obrigado mesmo por apoiar o nosso trabalho. Todas as mulheres que são hoje, que estão à mercê ou são vítimas de estupro. Então, uma mulher, quando ela procura, desde que nós aprovamos essa lei estadual, que na verdade é um reflexo de uma lei federal, a 19.037, uma mulher que alega que sofreu um estupro, ela precisa as autoridades precisam ser notificadas. Quais autoridades? Especificamente, principalmente a Polícia Civil, para que a Polícia Civil pratique e possibilite a persecução penal desse marginal, desse bandido, desse criminoso que estuprou uma mulher. Então essa é uma das nossas leis estaduais em defesa da mulher, lembrando que não é, como eu sou deputada estadual, eu não posso legislar amplamente sobre Código Penal, por exemplo, Código Civil. A competência do deputado estadual é bem regionalizada. Então essa foi a resposta da Ana Campagnolo. Ela respondeu a pergunta que foi feita, o que ela fez a favor das mulheres, né? Só que foi uma pergunta que tende a ter um pouco essa expectativa de que a resposta seja uma lista de várias coisas que ela fez pelas mulheres. Ela respondeu com uma. Agora, como eu disse, por me parecer que a pergunta foi capciosa, eu acho que a Ana Campagnolo fez bem em responder, em se estender em uma resposta e conseguir trabalhar melhor nessa resposta do que ficar respondendo uma listinha de uma pergunta que já parte de um pressuposto que ela provavelmente não concorda. Então não sei se foi consciente ou não foi, mas acho que retoricamente foi uma boa resposta aqui por parte da Ana. Eu achei interessante ela usar a palavra avaliar um estupro. Engraçado, vai dar nota 0 a 10. Aquela lacradinha típica. Interessante aí perseguir a mulher ou perseguir o estuprador. Mas eu entendo que é uma lei que de fato atende às pessoas as mulheres que elegeram que... E eu assim, concordo completamente que todo crime deve ser investigado, especificamente um crime dessa natureza. Se você entende, tem capacidade de entender o que aconteceu, qualquer pessoa, não há por que você não querer que isso seja
Investigado. Investigado, evidentemente. Quer dizer, há muito porquê, né? Porque tem gente que passa por isso e isso acontece dentro da sua casa e você pode morrer se acontecer da pessoa ser chamada à delegacia. Quer dizer, tem muitas coisas para serem consideradas no porquê que quando uma mulher quando ela sofre violência, ela não denuncia. E a minha única consideração é que, na minha opinião, a primeira coisa é acolhimento. Não julgamento para alguém que está passando por qualquer situação de violência. Eu não sou a favor de que ninguém seja julgado injustamente ou que ninguém seja perseguido, porque se a pessoa tá ali, se aconteceu alguma coisa... Quer dizer, em geral, quando você passa por esse tipo de situação, mulheres adultas, elas recebem uma pílula do dia seguinte, né? Se você sofre essa violência, consegue reconhecer você vai para o IML, você passa por um exame, depois você passa por um exame médico que já te dá a pílula. Então, assim... Se você é uma mulher adulta, as chances de você não estar desenvolvendo nenhum sintoma decorrente da pior violência que, na minha opinião, a mulher pode sofrer, que é a sua dignidade, isso não deveria nem ser necessário, né? Mas, infelizmente, acontece. Eu só acho que a gente deve acolher. Basicamente, complementou ali a resposta da Ana Campagnolo. E agora seria a pergunta da Ana. Se eu perguntar, eu quero só esclarecer. Então, você tem 3 minutos, Sim. Pode usar isso para esclarecer e no final faz a pergunta. Eu entendo perfeitamente que você disse, talvez o teu incômodo com a palavra perseguir venha do fato de eu ter citado a persecução penal, mas é porque persecução penal não contra a vítima, mas contra o estuprador. Né? E muitas vezes a falta de provas ou a falta de... Uma mulher deixar de denunciar um estuprador faz com que não se realize a persecução penal, aquele cara fica solto. Então a nossa lei faz com que o médico, o enfermeiro que recebeu uma mulher que alega violência, mesmo que essa mulher diga por inúmeras razões me sinto mal, não quero ser revitimizada, eu não quero responder, eu não quero levar adiante esse processo, eu não quero depor, que as autoridades prossigam com a investigação, mesmo que a vítima não queira. Pois bem. Foi uma forma interessante aqui que ela apresentou de contornar, né, essa questão da revitimização. Então, mesmo que a mulher não queira depor, a investigação continua, né? Então, você evita a revitimização e ainda tem um benefício prático da investigação, tal, de encontrar o criminoso. Foi uma resposta inteligente. Achava interessante que nós tivéssemos definido superficialmente o feminismo, mas vamos deixar isso para lá por enquanto, então. Pois bem, o movimento feminista, em tese, diz que, além de dizer que defende a mulher, o movimento feminista também diz que luta por igualdade. Essa expressão é muito recorrente nos livros das principais autoras feministas. Igualdade. Eu queria ter esse sotaque, muito bonito. Tanto das de primeira onda, segunda onda, terceira onda, as feministas sempre falam que lutam por igualdade. E não só uma igualdade civil, jurídica, mas igualdade social, igualdade plena. Pois bem, nós temos 4 episódios bem recentes na história do Brasil que eu gostaria de apresentar. Talvez, eu sei até que a Raquel já conhece um desses casos, mas vamos aos 4 casos e depois eu faço a minha pergunta. Em abril de 2024, em São Paulo, alguns homens advogados tentaram propor a criação de uma comissão do homem advogado. Por quê? Porque já existe a comissão da mulher advogada. Então eles tentaram fazer a comissão do homem advogado para discutir algumas leis que podem ou não favorecer os homens ou não, né? Enfim, todos os direitos que qualquer um tem, o idoso tem, a criança tem, o adolescente tem, de ter órgãos e secretarias que o representem. Da mesma forma, os homens tentaram criar a comissão dos advogados, dos homens advogados. E eles foram impedidos, foram muito criticados, violentamente criticados, perseguidos pelas feministas que disseram que é legítimo haver uma comissão da mulher advogada, mas não é legítimo haver uma comissão do homem advogado. Nós temos também, isso aconteceu numa OAB, né? Mas nós temos também o caso de coisas semelhantes a essa que acontecem, por exemplo, no Ministério Público e no Tribunal de Justiça, ou seja, no Judiciário. Exemplo, eles têm núcleo da mulher, núcleo de gênero, coordenadoria da mulher, mas nenhum movimento semelhante com relação aos homens. Tem o MP pró-mulher, não tem o MP pró-homem. Nós temos também o caso das Assembleias Legislativas. No Poder Legislativo, nós temos Procuradoria da Mulher, Secretaria da Mulher. Adalto colocou aqui, ó. Mas e sob a luz da ética? Uma vítima não pode perdoar um criminoso, ainda que não seja exatamente assim que aconteça. Talvez você esteja confundindo o perdão cristão, o perdão, sei lá, judicial, o perdão legal, sei lá. São coisas completamente diferentes. Inclusive, eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Da perspectiva cristã, eu acho que o papel da justiça humana não é uma justiça realmente, não é fazer justiça, e sim mitigar os danos, evitar que a pessoa possa continuar causando mal à sociedade. Então a prisão, até mesmo a pena de morte, funcionam para isso, servem para isso. Ou seja, você pode perfeitamente perdoar um criminoso, intimamente, mas você não sabe se o criminoso se arrependeu ou não. A sociedade precisa evitar que ele possa continuar cometendo o mesmo crime, afetando outras pessoas. Então o seu perdão pessoal
ele não tem nada a ver com os efeitos objetivos que esse criminoso estar solto pode trazer para o mundo. As próximas vítimas não tem nada a ver com o seu perdão pessoal que você concedeu a essa pessoa. Então, é isso. Acho que isso responde. Bancada da Mulher, Observatório da Violência contra a Mulher, mas também não há nada semelhante nas Assembleias Legislativas. A gente poderia falar também sobre educação. Na educação nós temos bolsas, patrocínios, editais especiais, chamados especiais para mulheres, CNPq, FINEP, enfim, órgãos vinculados à educação. Por exemplo, existem poucas mulheres nas áreas de ciências duras, então faça um programa de inclusão das mulheres nesse sistema. Fernanda perguntou, e nos casos em que não é possível identificar o agressor, a mulher teria que participar da investigação? Pelo que eu entendi, no que posicionou a Ana Campagnolo, acho que não. Nessas áreas onde elas são minoria. Mas não existe nenhum programa semelhante para incluir os homens nas áreas onde eles são minoria. Exemplo, psicologia, pedagogia, enfermagem. Por fim... Excelentes exemplos trazidos pela Ana Campagnolo, né? Excelentes exemplos. A desigualdade é uma coisa natural da sociedade. É uma coisa evidente aos nossos olhos. Uma coisa que todo mundo percebe que existe. Existe desigualdade dentro de uma família. Existe desigualdade entre irmãos de uma família. Existe desigualdade, sei lá, numa pequena comunidade. Existe desigualdade numa cidade, num estado, num país. A desigualdade sempre vai existir. Todos os males que a gente vê na desigualdade, que são atribuídos à desigualdade, o problema não é a desigualdade em si mesma. O problema é outra coisa. Então você vê lá uma pessoa em situação de miséria. O problema não é ela estar numa situação desigual em relação às outras pessoas. Não é isso. O problema é ela estar passando fome. Existe um limite, naturalmente, para essa desigualdade. E esse limite, digamos assim, a própria biologia nos dá. A própria biologia nos dá. A própria visão espiritual nos dá. Na perspectiva cristã, por exemplo, todos nós temos uma mesma dignidade. Somos filhos de Deus, no primeiro momento. Então, pronto. A partir do momento em que você trata alguém como no sentido de que eu sou mais amado ou eu sou preferido intrinsecamente em relação a você só porque você tem uma certa, sei lá, condição, pronto, aí tá errado, né? Agora o fato em si mesmo, ele é mais rico do que eu, não é um problema. Existem mais pessoas com a cor de cabelo ruivo cursando engenharia ambiental do que pessoas de cabelo preto, então precisamos fazer uma bolsa para pessoas de cabelo preto terem representatividade. Não faz sentido. Então essa igualdade artificial está sempre fadada a fracassar. Isso é uma coisa também que eu conversei com o John Maig na nossa live, que é o seguinte: como a ideologia, ela intrinsecamente, ela coloca um paraíso terrestre, ela coloca uma situação ideal, utópica, que nunca pode ser alcançada, em algum momento isso pode ser percebido e tende a virar violência. Então quando a realidade ela se mostra indócil às suas ideias e você está apaixonado por essas ideias, a única alternativa que vai restar muitas vezes é você impor a força. E é por isso que muitas ideologias, a maioria ou todas as ideologias, sempre terminam de forma violenta. A gente poderia citar também o caso do Distrito Federal. Recentemente, a Defensoria Pública do Distrito Federal, em julho, agora nós estamos em julho tem o dia 15, que é o dia do homem, que ninguém liga, né? Mas existe. E nesse dia 15 de julho, a Defensoria Pública tentou promover um evento chamado Homens Extraordinários. E aí a Defensoria Pública teve que... E aqui é importante também notificar uma questão nesse ponto, porque é o seguinte, alguém que tem uma visão de mundo mais tradicional, que não advogue por essa igualdade dos sexos, pode achar um pouco mesquinho a ideia de que nós devemos valorizar o Dia dos Homens e eles devem ser presenteados tanto quanto são as mulheres. Eu não tenho essa visão de mundo. Para mim, pessoalmente, estou perfeitamente confortável no fato de eu presentear minha esposa, por exemplo, no Dia das Mulheres, ela não me presentear. É justamente porque eu não acho que são sexos iguais, que devem, né, ter os mesmos deveres um em relação ao outro. Agora, o discurso da Ana Campagnolo é um discurso que trabalha dentro de uma hipótese. É o que a gente chama de um argumento relativo, de uma demonstração relativa em lógica. Ou seja, se você defende a igualdade dos sexos, então você estaria obrigado a defender que o Dia dos Homens deve ter o mesmo reconhecimento que o Dia das Mulheres. Então é uma argumentação hipotética que parte dessa condição, né? A condição de você defender a igualdade dos sexos. Então se segue uma série de consequências aí, como criar essas instituições que advogam pelo direito dos homens nos mais diversos setores da sociedade. Ela não está necessariamente defendendo que deve existir essas instituições, embora pessoalmente eu acho que ela defenda isso, né? Mas eu quero dizer somente que não é obrigatoriamente não é isso que você vai defender num discurso antifeminista. O que você vai dizer é somente que o feminista, se ele defende a suposta igualdade dos sexos,
ele deve ser coerente com essa posição dele e defender também o direito dos homens naquilo que os homens são prejudicados escancaradamente.